Bem, gente, hoje nós iniciamos mais um bloco de estudos. Hoje nós vamos começar a trabalhar o bloco de SGQ, Sistema de Gestão da Qualidade, certo? É um bloco curto que nós temos aí basicamente 4 aulas e depois uma atividade avaliativa no final, mas que são 4 aulas muito proveitosas, conteúdo muito interessante, certo? E conteúdo muito importante da gente conhecer. Então, nosso primeiro conteúdo desse bloco de SGQ chama-se Planejamento Estratégico. Não é surpresa nenhuma para vocês e também não é nada novo para vocês que o planejamento é uma peça fundamental na gestão de qualquer instituição. E planejar estrategicamente, melhor ainda. Planejar estrategicamente significa planejar detalhadamente. Lógico que o planejamento ele minimiza as chances de erros e o planejamento estratégico ele minimiza mais ainda. Então é uma ferramenta poderosíssima na gestão de qualquer instituição, independentemente do seu tamanho, do seu porte, certo? Do seu ramo de atividade, por aí vai. Vamos lá. Então, para a gente entender o conceito de planejamento estratégico, é preciso que antes vocês me respondam a seguinte questão, a seguinte pergunta: você é empreendedor? Certo? Mas essa é uma questão um pouco complexa, porque muitas vezes as pessoas não têm a definição do que seria empreendedor, o que seria uma pessoa empreendedora, o que seria empreendedorismo. Então, a gente vai ter uma noção mais adiante um pouquinho. E aí eu trago para vocês os seguintes questionamentos. O que vocês veem nas imagens a seguir? Vamos lá para a primeira imagem. Então, gente, em ambas as imagens nós temos aí o símbolo do indivíduo empreendedor. O empreendedor ele pensa diferente das outras pessoas. Ele consegue enxergar a oportunidade onde as outras pessoas não conseguem enxergar, certo? Mas por que ele pensa diferente? Por que ele consegue enxergar a oportunidade onde as outras pessoas não conseguem enxergar? Justamente porque ele é uma pessoa que está em constante processo de criação. Pensa somente em criar, inovar, certo? Então o empreendedor ele tem esse espírito de inovador. E é esse espírito de inovador que faz com que ele consiga pensar diferente das outras pessoas, que ele consiga enxergar coisas, certo? Oportunidades onde as outras pessoas não conseguem enxergar. E isso é que a gente vai ver mais à frente no contexto de empreendedorismo. Ser empreendedor de sucesso é justamente agir da seguinte forma: todo empreendedor de sucesso ele encontra uma oportunidade, certo? Então ele encontra uma oportunidade por quê? Porque ele está sempre pensando diferente dos demais. Então ele consegue enxergar a oportunidade onde as outras pessoas não conseguem enxergar. Mas que para ele aproveitar essa oportunidade é necessário que ele tenha conhecimento adequado, certo? Para colocar em prática, para que essa oportunidade vire realidade, certo? Lógico que toda e qualquer oportunidade que surge na vida de qualquer indivíduo é um tremendo desafio, por ser algo novo, certo? E tudo que é novo muitas vezes traz medo e é desconhecido. Só que esse desafio ele vai conseguir superar tendo bastante também criatividade. Todo empreendedor ele é bastante criativo. Por quê? Porque ele está sempre inovando. E a inovação é peça preponderante, é peça importante e que necessita muito de criatividade. Quem não tem criatividade não consegue inovar. Então, todo e qualquer empreendedor ele passa por todo esse processo. Ele identifica a oportunidade, ele coloca o seu conhecimento, certo, em prol dessa oportunidade para que ele possa transformar essa oportunidade em resultado, certo? Lógico que essa oportunidade é um tremendo desafio, mas que com bastante criatividade ele conseguirá vencer esse desafio. E aí a gente segue o seguinte: no contexto literal da palavra do termo empreendedorismo. Vamos lá. Empreendedorismo é a disposição para identificar problemas e oportunidades e investir recursos e competências na criação de um negócio, projeto ou movimento que seja capaz de avaliar mudanças, alavancar mudanças e gerar um impacto. Então está dizendo que o empreendedorismo é a disposição para identificar problemas,
e desses problemas gerar oportunidades de investimento de recursos e competências. Então, todo e qualquer empreendedor, ele identifica um problema e através desse problema ele transforma o problema em oportunidade, certo? Onde no problema que ele transforma em oportunidade, ele investe recursos e competências que são inerentes a esse indivíduo. Para quê? Para transformar essa oportunidade em resultados, certo? Resultados que sejam capazes de alavancar e gerar algum impacto na sociedade em que ele está vivendo, em que ele se insere. Podemos ter também empreendedores que questionam a realidade e fazem acontecer a evolução todos os dias, em todas as partes do Brasil e do mundo, ao inovar e solucionar problemas de outras pessoas, de outras empresas ou de toda a sociedade. Um empreendedor e seu novo negócio promovem um grande desenvolvimento. Está dizendo aqui, gente, que o empreendedor, ele a todo momento está questionando e faz acontecer evolução, porque ele está a todo momento questionando. Então, para ele, tudo é questão de pergunta. Por que isso acontece dessa forma e não de outra forma? Por que temos que fazer isso e não aquilo? Estudiosos dizem que as crianças já nascem com o instinto empreendedor, mas que ao longo do tempo vai começando a perder esse instinto. Porque, se nós bem percebermos, as crianças são as que mais questionam. As crianças que perguntam todo momento por que isso, não aquilo, por que fazer dessa forma e não de outra forma. Então, dessa forma, elas já nascem com esse espírito empreendedor, mas ao longo do seu ciclo de vida, ela vai perdendo um pouco da essência desse espírito. Então, está dizendo que o empreendedor ele modifica todas as partes do Brasil e do mundo ao inovar e solucionar problemas. Identifica o problema, certo? Enxerga nesse problema uma oportunidade, aplica, investe conhecimentos e outros recursos para transformar essa oportunidade em realidade. Então, a principal finalidade do empreendedor é inovar e solucionar problemas. Então, nós temos aqui empreendedorismo. Sabe a diferença entre sonhar e empreender? E aí eu trago para vocês aquela questão. Existem pessoas que pensam em abrir um negócio, certo? Tem lá uma ideia, vai lá, cria um projeto, certo? E através desse projeto, pega o projeto e engaveta. Não coloca o projeto em prática, não executa o projeto. E aí outra pessoa vem, tem a mesma ideia, cria um projeto, coloca o projeto em prática, o projeto dá certo e ela ganha muito dinheiro. E aí aquele primeiro indivíduo fala bem assim, mas eu ia fazer isso. E não fez por quê? Justamente por isso. Porque um é sonhador e o outro é empreendedor. O que pegou o projeto, fez, engavetou, é um sonhador. E o que pegou o projeto, realizou o projeto, é um empreendedor. E aí o que diferencia esses dois indivíduos, gente, o que diferencia o sonhador do empreendedor, está aqui nessa palavrinha. Chá. Todo e qualquer indivíduo, ele tem um chá. Todo e qualquer indivíduo é dotado de C, conhecimentos. Todo indivíduo é dotado de H, habilidades. Mas todo e qualquer indivíduo, ele é dotado de uma porção de atitudes, o A. Mas o que vai determinar se o seu chá é mais forte do que o do outro indivíduo, ou se você será um sonhador ou empreendedor, são as suas atitudes. E isso que você deve colocar em prática, certo? E o planejamento estratégico perpassa pela questão de uma expressão que dá dor de cabeça em muita gente. Mas, muito pelo contrário que muitos pensam, fazer um bom planejamento exige passos simples e pode ser feito a qualquer empresa, a depender da finalidade da sua instituição. Então, não é porque o termo planejamento estratégico é um termo muito complexo que vai trazer muita dificuldade para a criação dele na aplicação da sua empresa, a depender do que você pretende para a sua empresa. Ter um olhar mais estratégico sobre o futuro do negócio vai ajudá-lo a crescer de forma mais estruturada e pelo caminho certo. Então, sempre deve ter um olhar mais ajustado, certo? Para o futuro da sua instituição. Pensar onde você quer chegar com a sua instituição. Aí a gente entra lá naquela questão da cultura organizacional, que a cultura organizacional estuda lá 3 fatorezinhos simples, mas que surtem muito efeito. Que são a missão, o que a sua instituição se propõe a fazer, a visão, onde ela quer chegar, certo? E os valores, que são as normas da sua instituição, é o regimento da sua instituição. Então, esses 3 elementos formam a cultura organizacional, o que a sua instituição pensa para o futuro. A importância do planejamento estratégico. Para atingir qualquer objetivo, você precisa saber o que quer alcançar.
Sem esse direcionamento, sua empresa vai acabar navegando sem um norte e pode chegar a um lugar onde não seja estratégico. Então, lógico que para você decidir onde quer chegar, certo? Para você chegar a algum lugar, você tem que decidir onde quer chegar. E isso é a sua visão, certo? A sua visão, onde quer chegar. Eu quero chegar em determinado local, determinado lugar. Então, quando a gente estipula uma visão, certo? Isso é um objetivo. Os objetivos eles têm que ser datados, eles têm que ser claros e objetivos. É redundante, mas é o que é válido. Ele tem que ser claro, certo? E tem que ser datado. As suas metas para alcançar os objetivos têm que ter datas definidas. Ah, mas eu quero alcançar tal objetivo dentro de 5 anos. Aí tem que estabelecer metas com prazos definidos para que não possa atropelar a execução desse planejamento para chegar até esse objetivo esperado. Não pense que só as grandes empresas se beneficiam de um bom planejamento. Micro e pequenos negócios também podem abrir vantagens contra seus concorrentes quando planejam e executam bem suas ações. Então, como diz aí, nada de pensar que é somente as grandes empresas que devem ter um planejamento estratégico bem elaborado. Micro e pequenas empresas também devem ter um planejamento estratégico e de forma bem elaborada. Por quê? Porque assim ele consegue abrir vantagens sobre os seus concorrentes, o que nós chamamos de diferencial competitivo, o que coloca a sua instituição à frente do seu concorrente quando o quesito é negócio. Entendendo melhor. Resumidamente, o planejamento envolve sonhar o futuro e tangibilizar essas mudanças no presente. Ou seja, já que é planejamento, é uma coisa que nos remete ao futuro. É sonhar aquilo que está sendo planejado. Mas o que está sendo planejado está executado no presente, certo? Então, essas mudanças têm que ser começadas a ser percebidas justamente no presente, onde estão começando a ser executadas as ações desse planejamento estratégico, que vai surtir efeito ou não lá para o futuro da instituição. Sendo assim, na hora de realizá-lo, não esqueça de sempre levar em consideração os valores e a missão do negócio. Eles devem pautar toda a estratégia que será usada pela empresa. Os valores, as normas da instituição, são os regimentos, certo? O que se pode e o que não se pode fazer, certo? O que é ético e o que não é ético. A missão, certo? O que a instituição se propõe a fazer, certo? Para poder alcançar a visão, que é justamente o que nós temos lá no futuro, onde a instituição quer chegar. E aí a gente traz para você, para saber se está indo pelo caminho certo, responda essas duas perguntas. Se a sua empresa fosse uma pessoa, por quais atitudes você deveria ser conhecida, lembrada e admirada? Costumo dizer que todo e qualquer profissional ele tem que ser bom, porque quando o profissional é bom, o mercado o deseja. Quando o profissional não é bom, aí nós costumamos ouvir da boca desse profissional a seguinte fala: estou aceitando qualquer coisa, estou fazendo qualquer coisa. Mas o profissional bom não tem esse tipo de fala. Ele é disputado pelas instituições. Por quê? Porque as instituições sabem que ele traz resultado para as mesmas, certo? Então está dizendo, se você fosse uma pessoa, por quais atitudes ela deveria ser conhecida, lembrada e admirada? Todo e qualquer profissional deve ser conhecido, deve ser lembrado e deve ser admirado por onde ele passa e pelo mercado em si, para que o mercado possa desejá-lo, certo? Essa é a primeira questão. Essa lista de atitudes poderia servir como uma lista de valores do seu negócio. Se não, faça a lista de atitudes. Então, o que nós devemos ter em mente é isso. Antes de pensar no mercado, nós devemos pensar de que forma eu queria que fosse conhecido pelo mercado, de que forma eu queria que fosse lembrado pelo mercado e de que forma eu queria que fosse admirado pelo mercado de trabalho. Então são essas atitudes, certo, que eu devo colocar no papel e colocar em prática para poder alcançar, para que o mercado sinta o desejo de que eu esteja lá com ele. E aí vem o planejamento da empresa versus planejamento pessoal. Durante a elaboração do plano, muitos empreendedores confundem seu planejamento pessoal com o planejamento da empresa, principalmente por sua vida estar ligado ao negócio. Isso nós temos muito a ver e nós observamos muito para a nossa realidade interior, onde existe a questão de muitas empresas familiares e as pessoas confundem o planejamento da empresa, da família, com o planejamento pessoal. Não,
certo? A empresa tem um planejamento e a vida do indivíduo, do gestor, do proprietário da empresa tem outro planejamento. Mas que esses planejamentos devem estar sim atrelados um ao outro. Porque se a pessoa está em um momento ruim pessoalmente, com certeza isso vai refletir dentro da empresa, certo? E isso vale não somente para quem é proprietário da instituição, também para os colaboradores internos. Mas se o indivíduo vai bem em sua vida pessoal, esse propósito reflete também de uma forma positiva lá na vida empresarial. Então devemos levar isso em consideração. Os planejamentos eles são distintos, certo? Mas que por serem distintos, eles caminham de forma unidas. É uma via de mão dupla. Planejamento da empresa com planejamento da vida pessoal, certo? E aí nós temos quando começar a planejar. Muitas pessoas acham que o planejamento deve ser elaborado por base de cronogramas, mas o correto é saber que o planejamento ele deve ser elaborado por base no ciclo da sua instituição, certo? Na rotatividade da sua instituição. Se a sua instituição tem um ciclo de curto período, ou seja, se o produto ou serviço que ela trabalha tem um ciclo que gira rapidamente, então o planejamento deve acompanhar esse ciclo, certo? Por exemplo, instituições que trabalham com varejo. Então, essas instituições que trabalham com varejo, o ciclo de rotatividade ele é muito curto, é muito rápido. Então, o seu planejamento deve ser pautado dentro desse ciclo. Mas se é uma instituição que trabalha com outro tipo de produto ou serviço, que a rotatividade não é tão rápida, demora um período a mais, o planejamento também deve ser pautado com base nisso. Então, não é estabelecer cronograma para instituição alguma em relação somente à sua área de atuação. Não, tem que saber qual é o ciclo, certo, dessa instituição, qual é a rotatividade do produto ou serviço dessa instituição. Então, com base nisso é que deve se planejar, deve se criar o planejamento e que esse planejamento também ele vai se perdurar por esse mesmo ciclo da instituição. Exemplo, imagine que você tem uma indústria siderúrgica. Seu planejamento irá se concentrar em ações a longo prazo, porque o cenário em que sua empresa está inserido não varia tanto de um ano para o outro. Geralmente as indústrias planejam suas ações para ciclos de 2 a 5 anos. Então, tá vendo? O ciclo de rotatividade de 2 a 5 anos, então o planejamento deve se acompanhar esse ciclo. Agora imagine uma empresa de tecnologia que vivencia uma disruptura a cada 3 meses. Seu planejamento terá que ser feito nessa mesma velocidade. Então, tá vendo? Que as pessoas adequam o seu planejamento ao ciclo da instituição. Se é um ciclo de longo prazo, o planejamento deve ser adequado a ele. E também se é um ciclo de curto prazo, o planejamento também deve ser adequado a esse ciclo de curto prazo. Por fim, é por isso que sua primeira pergunta, antes de começar um planejamento, deve ser: qual é o ciclo da minha empresa? Então, eu devo conhecer o ciclo da minha empresa, para que eu não possa planejar de forma contrária. Se a minha empresa tem um ciclo curto, eu planejar de forma longa, e se a minha empresa tem um ciclo longo, planejar de forma curta. Aí vai ser totalmente o contrário, não vai conseguir atingir os objetivos esperados. Com essa resposta, você vai conseguir definir de quanto em quanto tempo vai ser preciso rever seu planejamento. Checklist do planejamento. A primeira etapa do planejamento, depois de definir o ciclo do negócio, é reunir as pessoas que vão fazer o planejamento acontecer. Então, todo e qualquer planejamento deve ter pessoas adequadas e pessoas competentes para colocar em prática esse planejamento, certo? Então, esse é o checklist. É um momento do planejamento onde a gente reúne o pessoal realmente adequado para a execução desse planejamento. E aí, existe outro momento do planejamento que é o brainstorm, onde todo esse pessoal que foi reunido para a execução do planejamento, nós trabalhamos com ele para que eles possam nos remeter a maior quantidade possível de informações, de ideias. O termo brainstorm significa tempestade de ideias ou somente chuva de ideias, não vai alterar nada, certo? É onde nós ouvimos tudo de todos os colaboradores. Lógico que em toda e qualquer ação de brainstorm nós vamos ouvir coisas absurdas, certo? Que não tem condição nenhuma de realizar, mas também nós iremos ouvir coisas maravilhosas que sim, terá condições de realizar. E aí entra aquela questão: se a gente não escutar o nosso colaborador que está vivenciando o dia a dia da empresa, que está vivenciando o dia a dia da nossa ação, nós não vamos conseguir colocar para executar um planejamento de forma eficiente e eficaz. Então, há a necessidade desse momento do brainstorm,
certo? Lógico, como eu falei aqui, ó, isso será ideias que serão válidas e ideias que não serão válidas. Ideias que poderão ser colocadas em práticas e outras ideias que não terá a mínima condição de ser colocada em prática. E aí, é somente colocar em prática, certo? E depois fazer o que nós chamamos de checagem do planejamento, para saber se o que foi planejado e foi colocado em prática, se os objetivos alcançados, certo, foram realmente os objetivos esperados. Aí sim, o planejamento foi elaborado de uma forma e foi executado da mesma forma. Mas se os resultados esperados não foram alcançados, significa que o planejamento foi elaborado de uma forma e foi executado de outra forma diferente. Aí o que nos resta é avaliar para saber de que forma foi executado e saber onde está o erro, para que possa corrigir esse erro e refazer todo o planejamento e toda a execução novamente. Aqui vale um alerta. Um erro muito comum na hora de levantar suas barreiras é cair no discurso de falta de dinheiro ou falta de recurso. O problema é que, quando você usa a palavra falta, seu cérebro vai automaticamente entender que não pode fazer nada sobre esse assunto, quando na verdade você pode mudar o cenário usando porquê, usando por que está faltando dinheiro, por que está faltando recurso. Aí você levantou uma situação problema, certo? Quando levanta a situação problema, nós partimos o que? Para o encontro da resolução dessa situação problema. E aí o que nós vamos ver mais à frente é que existem algumas ferramentas de gestão que nos possibilita isso. Através de uma situação problema, levantar as possíveis soluções para resolução desse problema. E aí, ao final da nossa aula, eu trago para vocês a seguinte mensagem: pare de reclamar da vida, faça algo para mudar, mova-se, saia do canto, ficar parado é para os fracos, os fortes vão à luta. Essa é a mensagem do pensador Bob Marley. Então essa, gente, foi a nossa primeira aula do bloco de Sistema de Gestão da Qualidade, a aula de Planejamento Estratégico. Nós iremos ver várias outras aulas, certo? E continuar construindo conhecimento ao longo desse bloco, para que no final do bloco a gente possa realizar uma atividade e sintetizar, ou seja, reunir todos esses conhecimentos em uma única atividade que vai proporcionar também vários outros conhecimentos para a gente. Tchau, tchau, bons estudos.